Em algum lugar no fundo do oceano existe uma área que submarinos militares têm ordem de não entrar. Não é teoria. Não é conspiração. Está documentado. Marinhas de pelo menos 3 países confirmaram a existência de zonas oceânicas classificadas como restritas para operações submarinas. O motivo oficial nunca foi explicado completamente. A versão que circula nos corredores militares é técnica, fria, calculada, para não provocar perguntas. Mas os submarinistas que passaram perto dessas áreas contam outra história. Uma história de instrumentos que enlouquecem, de sons que não deveriam existir, de algo lá embaixo que parece notar sua presença. Fique até o final, porque o que está nessas águas proibidas pode mudar a forma como você enxerga o oceano para sempre. Primeiro, deixa eu te explicar como o oceano é dividido militarmente. A maioria das pessoas não sabe disso. Existe um sistema internacional chamado SOSUS, Sound Surveillance System, uma rede de hidrofones instalada no fundo do oceano durante a Guerra Fria pelos Estados Unidos. O objetivo era simples: rastrear submarinos soviéticos. A rede se estendia pelo Atlântico Norte, Pacífico e partes do Oceano Índico. Quilômetros de cabos, centenas de sensores, escutando tudo. E foi através do SOSUS que algo inesperado aconteceu. Os operadores começaram a captar sons que não vinham de submarinos, não vinham de baleias, não vinham de atividade geológica conhecida. Vinham de regiões específicas do oceano, sempre as mesmas regiões. E quando submarinos americanos foram enviados para investigar essas regiões, alguns não conseguiram completar a missão. Não porque foram atacados, não porque houve falha mecânica confirmada, mas porque seus sistemas começaram a apresentar anomalias inexplicáveis ao se aproximar de certas coordenadas. Coordenadas que hoje constam em documentos militares como áreas de operação restrita. Existe uma região no Atlântico Norte que submarinistas veteranos chamam informalmente de Triângulo Acústico. Não é o Triângulo das Bermudas. É diferente, menos famoso, mais real. Uma área onde 3 anomalias acústicas se sobrepõem, criando o que pesquisadores descrevem como interferência de origem desconhecida. Em linguagem simples, sons que não deveriam estar lá estão lá, e eles interferem com os sistemas de navegação e comunicação dos submarinos. Em 1997, um submarino da Marinha Americana, operando próximo a essa região, reportou uma sequência de eventos que permanece classificada até hoje. O que vazou através de um ex-oficial, que concedeu entrevista anônima a um pesquisador independente em 2003 foi o seguinte: os instrumentos de profundidade começaram a registrar leituras impossíveis. O sonar captou um objeto de tamanho não identificável se movendo abaixo do submarino. Abaixo. Em profundidades onde nenhum submarino conhecido consegue operar. A tripulação foi instruída a manter silêncio de rádio total e se afastar da área imediatamente. O relatório oficial classificou o incidente como interferência geomagnética, mas existe um detalhe que não fecha. Interferência geomagnética não se move. O que eles captaram no sonar se movia. Vou te contar 3 relatos. Todos de ex-militares. Todos com nomes omitidos por razões óbvias. Todos consistentes entre si apesar de virem de países diferentes. Marinha Americana, década de 1980. Um operador de sonar descreve captar um som de baixíssima frequência ao passar por uma região do Pacífico Norte. O som tinha padrão rítmico, não aleatório, não caótico, rítmico, como se algo estivesse transmitindo. Quando ele reportou ao oficial de plantão, foi instruído a registrar como anomalia natural e não mencionar novamente. Marinha Soviética, final da Guerra Fria. Um ex-oficial soviético, em entrevista concedida após a dissolução da URSS, descreveu uma missão no Oceano Índico onde o submarino foi seguido por algo abaixo deles por mais de 6 horas. O objeto, se é que era um objeto, mantinha distância constante. Nem se aproximava, nem se afastava, apenas acompanhava. Quando o submarino acelerou, ele acelerou. Quando parou, ele parou. Só desapareceu quando cruzaram para águas rasas. Marinha Britânica, anos 1990. O mais perturbador dos 3, um submarino em patrulha de rotina no Atlântico Norte entrou em uma região que não constava nos mapas de restrição da época. 40 minutos depois de entrar nessa região, a tripulação inteira começou a relatar o mesmo sintoma simultaneamente. Desorientação. Não tonteira. Não náusea. Desorientação profunda. Como se não soubessem onde estavam no espaço. Como se cima e baixo tivessem perdido o sentido. O comandante ordenou saída imediata da área. Os sintomas cessaram 20 minutos depois de sair.
O relatório médico concluiu. Episódio coletivo de origem indeterminada. 3 países, 3 décadas diferentes, 3 oceanos diferentes. Agora vou te dar a versão oficial, porque ela existe, e é importante ouvi-la. Cientistas que estudam acústica oceânica explicam que o fundo do mar é um ambiente extremamente complexo para propagação de som. Existem camadas de água com temperaturas e salinidades diferentes que funcionam como espelhos acústicos. O som pode viajar por essas camadas por distâncias absurdas, milhares de quilômetros, e chegar com intensidade surpreendente. Isso explica sons de origem distante sendo captados em locais inesperados. Existem também montes submarinos, montanhas no fundo do oceano, que criam correntes e turbulências acústicas imprevisíveis. E existem fontes hidrotermais, vulcões submarinos, que produzem sons de baixa frequência de forma contínua. Tudo isso é real. Tudo isso é documentado. Mas aqui está o problema com a explicação oficial. Ela explica os sons. Não explica o movimento. Não explica a desorientação coletiva simultânea. Não explica por que certas coordenadas específicas aparecem repetidamente nos relatos de diferentes marinhas ao longo de décadas. E não explica por que essas coordenadas são classificadas. Se é só geologia e acústica, por que o segredo? Existe uma teoria que circula entre pesquisadores independentes e ex-militares. Não é teoria de monstros. Não é teoria de aliens. É mais simples, e por isso mais perturbadora. A teoria diz que o oceano profundo contém estruturas, não biológicas. Estruturas. Formações no fundo do mar que não se explicam por geologia convencional, que emitem sinais, que afetam campos magnéticos locais, que perturbam sistemas eletrônicos ao redor. Podem ser formações naturais de um tipo que ainda não catalogamos. Podem ser algo mais antigo que qualquer civilização que conhecemos. Podem ser algo que preferimos não nomear. O fato é que as marinhas militares mais poderosas do mundo mapearam essas regiões, classificaram as coordenadas e instruíram seus submarinos a não entrar. Não a investigar, não a monitorar, a não entrar. E quando você pensa sobre isso, quando você considera que estamos falando das maiores potências militares da história, com tecnologia capaz de destruir civilizações, com submarinos que navegam o fundo do mar como se fosse quintal, e mesmo assim escolheram não entrar. Não por medo de um inimigo que conhecem, por precaução diante de algo que não entendem. Você começa a se perguntar: o que exatamente está nessas coordenadas, que faz governos preferirem o segredo à investigação? E mais importante, o que eles encontraram que os convenceu de que era melhor deixar quieto? As coordenadas existem. Os documentos existem. Os relatos existem. O que não existe é uma explicação que feche todas as pontas. Talvez nunca exista. Inscreve no canal. Ativa o sino. E da próxima vez que você ver o oceano, lembra que embaixo dele existem lugares onde nem os militares entram. Até a próxima investigação.